Vamos continuar com a nossa série de mensagens no livro de Hebreus, série de mensagens que tem esse título: Cristo, maior que tudo e maior que todos. Nos últimos 2 domingos, nós analisamos o primeiro capítulo e hoje, então, nós iniciamos nessa parte a primeira do capítulo 2 de Hebreus, e então nós procuraremos hoje entender qual é a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesse momento. Então, Hebreus capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia, deve ter alguma Bíblia também aí no banco, ou você pode acompanhar aqui na projeção. A palavra do Senhor nos diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, pedimos mais uma vez o auxílio do Senhor, pois reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência de Ti, também, ó Deus, no que diz respeito à palavra do Senhor. Que o Senhor agora, ó Deus, nos dê um coração humilde, submisso e disposto, ó Deus, a aprender e a vivermos, ó Deus, aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, também use a minha vida para ministrar, ó Deus, aos meus irmãos e a mim também, essa palavra do Senhor que é viva e eficaz. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Quem avisa, amigo é. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu creio que em um dado momento da sua vida, alguém já deve ter te falado isso, ou você ouviu essa expressão: quem avisa, amigo é. E essa, como vários outros, mitos que as pessoas dizem que é bíblico, mas esse não é bíblico. Mas mesmo não sendo bíblico, nós não podemos negar que essa expressão, ela possui uma certa verdade prática nas nossas vidas. Pois em um dado momento da sua vida, a sua mãe ou a sua esposa avisa que aquela panela ela está quente, mas você, assim como eu, fingimos que não ouvimos aquilo que foi dito e acabamos nos queimando com aquela panela quente. A sua mãe ou a sua esposa, porque as mulheres sempre estão com a razão, sempre estão certas, inclusive como aprendemos ontem aqui no encontro de casais. E já digo que se você não veio, você perdeu, por isso se programe e venha. Já fiz um merchan aí para o Ministério de Casais. A sua mãe ou a sua esposa diz: leve o guarda-chuva. E você, como um bom meteorologista, não vai chover hoje, não precisa. E aí você chega em casa ensopado. Ou então o assistente do técnico, vendo toda aquela movimentação, diz: olha, eu acho melhor hoje você tirar o fulano, colocar o Beltrano, fazer essa mudança tática, ao invés de ser 4-4-2, 3-4-3, não sei, irmãos, eu estou chutando, porque de futebol eu não entendo nada, eu sou ateu para futebol. E o técnico diz: não, eu sou o técnico desse negócio. Não vou fazer mudança nenhuma. E o time perde. Ano passado, no final do ano, que teve umas temporadas de frio, a Cimei falava: pega agasalho, pega agasalho. Não, não vou pegar. Que frio que nada.
eu não estou sentindo frio. Resultado, peguei uma pneumonia. Quem avisa, amigo é. Irmãos, conselhos são muito importantes na vida de todos nós. E nós necessitamos ficar atentos a esses vários momentos da nossa vida. Alguns conselhos, eles possuem essa finalidade diária, coisas pequenas. Mas o que acontece quando alguém alega ter uma informação importante, que, por exemplo, pode ser determinante para a vitória em uma guerra? Um soldado chega, olha, eu conheço o exército inimigo, eu conheço as suas estratégias, eu sei o que pode ser feito, ou para derrotarmos aquele exército inimigo, ou para que não haja até mesmo a guerra. E ignorar esses conselhos podem ser determinantes para a perda daquela guerra, ou para o surgimento dela. E o que você faria se você tivesse um alerta, uma mensagem, um conselho, uma advertência que poderia mudar, que poderia salvar inúmeros indivíduos, mulheres, crianças por todo o mundo? E salvá-las não apenas do seu destino terreno, mas dizer a elas algo que poderia mudar o seu destino eterno. Será que esse é um conselho digno de que nós prestemos atenção? Que paremos e reflitamos a respeito? Será que isso seria algo que nós devêssemos dedicar os nossos esforços, a nossa atenção? E além disso, transmitir essa notícia para outras pessoas? Eu imagino que você responderia em um primeiro momento que sim, mas na prática, irmãos, muitas vezes nós nos portamos como marido rebelde, ou como filho rebelde, que não ouve o conselho da mãe que a panela está quente, que não ouve o conselho da esposa para pegar o agasalho porque está frio, ou o guarda-chuva porque vai chover. E é sobre isso, irmãos, que o autor aos Hebreus está falando hoje, de maneira bem simples, a respeito de um alerta, que diz respeito à nossa vida com o Senhor, e a atenção que nós devemos dar a essa verdade de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar hoje, que essa verdade presente nela é digna de toda a nossa atenção, que nós de forma absoluta devemos nos voltarmos para ela. Assim, quem avisa, amigo é porque essa verdade foi primeiro anunciada em Cristo, ouvida pelas testemunhas e confirmada pelo próprio Deus. O autor está dizendo aos hebreus, aos destinatários primeiros dessa carta, que aquela mensagem que eles haviam ouvido não era algo novo, não era algo que havia brotado do nada, mas que ao longo dos tempos ela já vinha sendo anunciada, confirmada, provada. Olha só, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mas de que verdades são essas que o autor aos Hebreus está dizendo? Nós vimos já desde o início do livro que essa razão a qual ele está falando, a qual ele gastou um tempo considerável no capítulo 1, é a respeito da grande salvação ofertada em Cristo Jesus, que nós não devemos abandonar, deixar e nos esquecermos daquilo que Cristo fez em nosso favor, da salvação que Ele ofertou aos seus por meio do sacrifício. E ele fala disso também no final do versículo 3, dessa grande salvação a qual às vezes nós a negligenciamos. O autor gastou preciosos momentos no capítulo 1 para nos dizer que essa grande salvação diz respeito à identidade de Cristo como Filho de Deus.
Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do seu ser, que Cristo é a palavra criativa de Deus, a palavra divina, por meio da qual todas as coisas foram criadas, que Ele é o sustentador, que Ele é o herdeiro de todas as coisas, que Ele é aquele que purificou a mim e a você dos nossos pecados. Uma vez que Ele fez isso, Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso precisa, irmãos, ficar sempre latente nas nossas mentes. É isso que vai nos dar força, que vai nos sustentar, que vai nos ajudar na nossa caminhada. E assim, fazendo essa obra maravilhosa, nós vemos claramente que Ele de fato é sim superior aos anjos, e que por isso Ele é digno de receber a adoração por parte deles, e a adoração também por todos nós. E nesse futuro que Ele está estabelecendo, nós já estamos desfrutando de parte dele aqui, agora. Nós temos esse privilégio de participação, de sermos co-herdeiros em Cristo, de tudo o que Ele está fazendo. Como dissemos, irmãos, essa reunião, esse ajuntamento aqui, é parte daquilo que nós vamos experimentar na totalidade e perfeitamente quando o Senhor instaurar o novo céu e a nova terra. E por causa então desse pacote inteiro de grandeza, os leitores dessa carta fariam muito bem em prestar atenção nessas coisas, não deixá-las no mar do esquecimento, não tratá-las como palavras jogadas ao vento, porque era isso que iria sustentá-los na sua caminhada cristã, isso é o que iria fortalecê-los, isso é o que os ajudaria a vencer as provações, as dificuldades e a perseguição. E o texto vai deixar muito claro que essa grande verdade é a grande narrativa da história, que essa grande narrativa da história é algo do qual o próprio Cristo falava. O próprio Senhor Jesus a anunciou, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Cristo, no seu ministério, nos seus 3 anos de ministério, já anunciava essa grande salvação. Cristo não se identificava como mero carpinteiro lá de Nazaré, como o filho de José, que tinha umas ideias interessantes para melhorar a vida das pessoas. Cristo veio a esse mundo já com o propósito inicial de anunciar a grande redenção, a chegada do reino de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 4, lá no verso 17, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E todas essas palavras diziam o que nós chamamos do Evangelho de Jesus, as boas novas, a identidade daquele que era antes de todas as coisas e que será para sempre, mas que agora estava encarnado, andando entre os homens, gente de carne e osso, como eu e você, carregando a mensagem da salvação que Cristo é o Messias, aquele Messias que os judeus aguardavam por tanto tempo, prometido lá na lei do Antigo Testamento, agora era o próprio Deus encarnado. O grande Deus criador dos céus e da terra agora estava acessível a todos, próximo e anunciando as boas novas. O cientista e presbítero da igreja presbiteriana lá em Limeira, Adalto Lourenço, ele diz o seguinte: a mensagem de Cristo, ela poderia ter apenas 2 tipos de impacto sobre as pessoas. Quando as pessoas ouviam o que Cristo falava, ou achavam que ele era louco, ou de fato, criam que ele era Deus. Esse era o impacto
da mensagem anunciada por Cristo Jesus. E o próprio texto nos diz que essa palavra não foi anunciada somente pelo próprio Cristo, mas que muitos reconheceram essa mensagem e confirmaram essa mensagem por meio das coisas que Cristo fazia. O final do versículo 3 diz: e foi confirmada por aqueles que a ouviram. As pessoas não só ouviam essas coisas grandiosas a respeito de Cristo, que lhes eram dito, mas elas criam, elas recebiam, elas atestavam a veracidade dessa palavra. Além disso, lá no versículo 4 nós lemos: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. E talvez a ideia de milagre para nós, ela esteja em um patamar às vezes um pouco reducionista, porque às vezes milagre para nós é o Palmeiras ganhar o seu primeiro mundial. Desculpa aí, irmãos, foi mais forte do que eu. Às vezes milagre para nós é o país sair da condição a qual ele se encontra. Às vezes, milagre é acabar com as diferenças sociais e a fome no mundo. Mas milagre nas Escrituras diz respeito a algo maravilhoso da parte do próprio Deus. E Nicodemos reconhecia que havia algo especial na pessoa de Cristo. Tanto que quando ele chega, ele diz: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Deus confirmou todas essas coisas de Cristo com os próprios apóstolos, com os seguidores de Cristo, que receberam deles poder para serem testemunhas dele em todos os lugares. E os próprios apóstolos fizeram inúmeros prodígios e sinais como uma prova de que o poder do Espírito Santo estava com eles. Deus realizando a sua maravilhosa obra e dando sinais, dando mostra para todas as pessoas de que Cristo é de fato o próprio Deus. E essa, irmãos, é a mensagem que eu e você não podemos ignorar, que nós não podemos nos apartar, porque essa é a forma como Deus encoraja a mim e a você hoje. Se Deus realizou tudo isso no passado, para encorajar as pessoas, para fortalecer a sua fé, para animá-las na sua caminhada, essa também é a forma a qual Deus hoje nos anima, nos consola, nos conforta, nos encoraja, nos desafia a nos mantermos fiéis a Ele, firmes na nossa caminhada, a despeito de tudo que possa acontecer conosco. Embora hoje não aconteça milagres e situações sobrenaturais, mas o critério é o mesmo. Deus anuncia a sua palavra a todos nós. Ele anuncia essa mensagem a nós e eu e você somos as testemunhas, aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que atestam agora que isso é verdade, que realmente os feitos de Deus são grandes, são históricos. A pessoa de Cristo é maior do que tudo e maior do que todos. A salvação, ela não está em nós. E é por isso que nós não devemos nos apegar a nós mesmos, mas devemos recorrer ao Senhor. Mas quem avisa, amigo é porque nós devemos nos apegar a essas coisas e delas não nos apartarmos. O versículo 1 deixa isso muito claro. E uma vez que essa mensagem de Cristo, que é superior aos anjos e maior do que tudo e maior do que todos, se ela realmente é digna da nossa consideração, essa é a causa pela qual eu e você devemos ter o cuidado de dela não nos apartarmos. É um alerta, irmãos, contra a possibilidade de nós retrocedermos espiritualmente.
de nós nos desviarmos da verdade. É por isso, irmãos, que o autor aos Hebreus diz enfaticamente: apeguemos com mais firmeza. E isso é uma realidade, porque é isso que estava acontecendo com os próprios destinatários dessa carta. Eles estavam se desviando da verdade, abandonando essas verdades, crendo em outras verdades, acreditando que o judaísmo realmente era o melhor, que o melhor era voltar para as velhas práticas, que era melhor abandonar tudo isso e voltar para a velha vida. Por isso, irmãos, que quem avisa, amigo é. Porque a possibilidade de eu e você nos afastarmos é muito grande. E a ideia aqui presente não é de simplesmente transformar a nossa mente e ficarmos ligados nessa ideia, mas é a de agirmos de acordo com aquilo que nós temos aprendido, agirmos de acordo com aquilo que nós temos ouvido, porque o problema entre nós, em mim, em você, em nós, possivelmente o problema dos hebreus, destinatários dessa carta, é que muitos estavam aprendendo a tratar a palavra de Deus com leviandade. Eles estavam sendo lentos em responder aos imperativos bíblicos. Eles não estavam crescendo como cristãos. Eles estavam bem abaixo daquilo que eles deveriam estar por tal caminhada já com o Senhor. A ideia aqui é de alguém que está no barco, ancorado no cais ou preso a uma âncora, e que, sem perceber, as amarras são desatadas, a âncora é levantada, e então ele vai se afastando. E quando ele vê, ele já está em alto mar, longe, distante. E o problema que o escritor aqui está tratando é que muitas vezes essas correntes, essa âncora, esses ventos de doutrina que vão gradativamente nos afastando a cada um de nós da verdade, acontece porque nós baixamos a guarda, porque nós acabamos não dando tanta importância ao que Deus diz a nós por meio da sua palavra. Nós nos tornamos descuidados, nós achamos que a panela não está quente, nós achamos que não vai chover, não tem problema. Mas no final, acaba tudo se perdendo. E não se enganem, meus irmãos, muitos inimigos têm trabalhado constantemente, diuturnamente, para nos afastar da verdade. Um deles é o próprio mundo em que eu e você vivemos. Esse mundo cheio de ideias anticristãs, esse mundo cheio de ideias destituídas da verdade de Deus. Vivemos em um mundo que a cada vez mais tem se esforçado para que não apenas abandonemos essa verdade, mas que cheguemos ao ponto de apagá-la das nossas mentes e esquecermos que isso existe. Isso que você crê, isso é muito fundamentalista, isso é muito retrógrado, isso é muito intolerante. O mundo mudou, as ideias são novas. Largue essas ideias de 2000 anos atrás. Mas não apenas o mundo, o inimigo das nossas almas, Satanás, também tem trabalhado, irmãos, e aí eu falo, que nós como presbiterianos, acabamos no outro extremo do pêndulo. Se nós questionamos os nossos irmãos, que veem o diabo em tudo, o diabo dá dor de cabeça, o diabo dá dor de barriga, aí tudo tem que expulsar o diabo, nós presbiterianos pendulamos para o outro ponto e vivemos a nossa vida como se ele não existisse. Mas como a palavra de Deus nos diz,
Ele é o inimigo das nossas almas. Ele vem tentando a nossa forma de pensar, as nossas emoções, a nossa forma de agir, nos tentando de inúmeras maneiras para que nós nos esqueçamos da verdade de Deus. Mas não só o mundo, não só o diabo, mas nós mesmos. A nossa própria carne conspira para que nós nos afastemos do Senhor. Kent Hill, ele diz o seguinte: o desvio da verdade é o pecado que mais assedia em nossos dias. E como essa metáfora sugere, esse afastamento ocorre não tanto por um desejo intencional de se desviar, mas pela despreocupação dos cristãos quando, ao negligenciar sua ancoragem em Cristo, começam a se afastar silenciosamente. Nesse processo de afastamento, não há um atrito grandioso, nem uma partida dramática. Mas, quando os ventos da dificuldade vêm, as coisas de Cristo são as primeiras a serem deixadas bem para trás. E não é isso, irmãos, uma verdade? Não é exatamente assim que acontece comigo e com você? Quando o problema vem, quando a dificuldade bate à nossa porta, muitas vezes a nossa primeira reação não é orar, não é nos agarrarmos à palavra de Deus, a sermos orientados por ela. Muitas vezes a nossa primeira atitude é levantarmos o braço e sairmos desesperados, arrancarmos todos os nossos cabelos da cabeça. Mas qual é a solução? Nós temos que conhecer, nós temos que nos lembrar, nós temos que aplicar a verdade de Deus em nossas vidas. Não basta conhecermos a verdade e não nos lembrarmos de aplicar a verdade, pois assim fazendo, nós não seremos mais do que meros fariseus. Mas também não basta aplicar essa verdade sem um conhecimento profundo dela, porque se assim fazendo, nós não seremos mais do que meros pragmáticos. Para nós combatermos esses inimigos que têm se levantado contra nós, nós devemos estar conscientes da forma como nós devemos nos prender a Deus. Qual o tipo de corda que eu preciso para me ancorar ao cais? Que tipo de âncora que eu preciso para me prender naquele determinado lugar? E devemos trabalhar constantemente para isso. Por fim, para nós irmos embora e almoçar com as nossas mães. Vocês, né? Porque a minha está a 1.100 quilômetros daqui. Mas se vocês quiserem me emprestar uma mãe aí hoje para a gente comemorar o Dia das Mães, eu agradeço. Quem avisa amigo é porque, se não nos agarrarmos ao nosso Redentor, é possível que venhamos a sofrer a disciplina do Senhor. Esse é o último conselho do escritor aos Hebreus para nós. É o último alerta que ele nos faz nessa passagem. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O autor deixa claro que essa mensagem proclamada por meio dos anjos é a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, que inclusive, como a Escritura nos diz, foi entregue pelos próprios anjos. Os anjos, e por meio deles, eles foram os instrumentos, conforme nós vimos no capítulo 1, ao qual Deus fazia a ponte entre ele e os homens. Em texto como Deuteronômio 33, Atos capítulo 7, nós vemos que essa lei foi entregue ao povo pelos próprios anjos. Mas não é, irmãos, porque é uma lei antiga, porque agora vivemos um novo pacto, uma nova aliança, que essa lei não deveria chamar mais a nossa atenção, especialmente aos leitores de Hebreus.
Porque essa lei tem importância, porque ela fala dessa retribuição, ela fala dessa recompensa. As palavras transgressão e desobediência, no sentido legal e jurídico da lei, dizem respeito à ideia de recusarmos a seguir a lei de Deus, de recusarmos a aceitar a lei de Deus como lei para as nossas vidas. Wayne Grudem, ele diz o seguinte: o desvio da verdade é o pecado que mais nos assedia em nossos dias. E como essa metáfora sugere, esse afastamento ocorre não tanto por um desejo intencional de se desviar, mas pela despreocupação dos cristãos, quando ao negligenciar a sua ancoragem em Cristo, começam a se afastar. Nesse processo de afastamento, não há um atrito grandioso, nem uma partida dramática, mas quando os ventos da dificuldade vêm, as coisas de Cristo são as primeiras a serem deixadas para trás. Em outras palavras, quando o autor aos Hebreus está falando, ele está afirmando que, se no Antigo Testamento, na época das sombras daquilo que haveriam de vir, Deus já levava muito a sério com o seu povo a ideia de que ele pesaria a mão sobre o seu povo, caso esse povo transgredisse ou desobedecesse a sua lei. Muito mais agora. Se o povo de Deus negligenciou a palavra no passado, foi julgado, quanto mais agora? Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? E o nosso Deus convoca a mim e a você para sermos santos, obedientes, e que nós não vivamos nesse mundo como pessoas que não conhecem a verdade. Como se nunca tivéssemos ouvido essas coisas que nós afirmamos sobre Cristo. A verdade que eu e você professamos todas as semanas é a coisa mais importante das nossas vidas, é aquilo de mais valioso que nós temos. Essa grande salvação não pode ser comparada a nada nesse mundo. E vejamos, nós não estamos falando de perda da salvação, porque existe uma diferença entre negligenciar e rejeitar. O texto não está falando de rejeição, ele está falando de negligência, ou seja, daquilo que nós já temos em mão. O marido que negligencia a sua esposa é alguém que tem esposa, mas ele age como se ela não fosse a sua esposa. O filho que negligencia o amor do pai por meio das suas instruções, ele possui um pai, mas ele resolveu negligenciar as suas instruções. O trabalhador que negligencia a ética do trabalho e faz vista grossa, como se nada fosse acontecer, ele tem um emprego, mas ele resolveu negligenciar aquelas orientações. Logo, fica claro que o autor aos Hebreus não está incentivando pecadores fora do pacto a tornarem-se cristãos. Pelo contrário, ele está incentivando a nós, a mim, a você, aos leitores, àqueles que já são cristãos, a prestarem atenção em tão grande salvação que recebemos da parte do Senhor. A questão é que ao longo das nossas caminhadas, nós acabamos por nos acostumar com o Evangelho. Aquilo que era uma novidade de vida, aquilo que era maravilhoso em nossos dias, aquela boa notícia, ela acaba perdendo o gosto. Ao negligenciarmos a palavra, a oração, a adoração a Deus e com o povo de Deus e tantas outras oportunidades de crescimento espiritual, o resultado é que nós acabamos a nos afastar. Logo, nós começamos a inventar um monte de desculpas para dizer que a reunião dos homens, a reunião das mulheres,
a reunião da UPA, a reunião das crianças, não é legal. De que as reuniões do Coinos não são proveitosas. E com isso, irmãos, nós estamos colocando em xeque a oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da sua palavra. Por causa de coisas banais, que nós colocamos como em primeiro lugar em nossas vidas. E realmente, irmãos, quando nós começamos a perder o interesse naquilo que é o mais importante, é basicamente isso, é colocar a mão na panela que está quente de teimosia, é sair sem o guarda-chuva porque você quer realmente se molhar, é manter o mesmo time porque você realmente quer perder aquela partida. Essas doutrinas presentes nesse texto que nós dele aprendemos hoje, foram destinadas, irmãos, a evitar que eu e você regridamos em nossa vida espiritual e encorajar o nosso desenvolvimento. Como então, proclamador dessas verdades a vocês, eu termino esse sermão da mesma forma que eu comecei. Quem avisa, amigo é. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e então recebermos a bênção do Senhor. Ó Deus, diante da presença bendita e gloriosa do Senhor, nós nos alegramos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por esses alertas que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Alertas esses, ó Deus, que são para o nosso próprio bem, pois de fato, ó Deus, nós reconhecemos que ao longo da nossa caminhada, nós podemos sim nos afastar, nós podemos sim nos esquecer, nós podemos sim, ó Deus, negligenciar essas verdades que o Senhor proclamou por meio de Cristo, dos apóstolos, que foi confirmada ao longo da história. E a nossa oração a Deus, que diante desses sinais que se acendem diante de nós, que estejamos, ó Deus, sempre alertas, para que da Tua palavra nós não nos desviemos, nem para a direita e também nem para a esquerda. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com vós, hoje e para todos sempre. Amém.